nós temos a questão da comorbidade, que é importante. Algumas comorbidades no paciente facilitam a erisipela. Então, primeiro ponto, comorbidades que podem facilitar a erisipela. Você tem a situação da obesidade, a obesidade mórbida, a obesidade grave, elas são facilitadores. Por quê? Porque elas, de certo modo, dificultam o retorno venoso e dificultam o fluxo linfático no membro inferior. Então, os membros inferiores podem ter comprometimento de fluxo decorrente da obesidade extensa desse doente. Então, ele pode ter uma facilitação maior para desenvolver desipelo. Esse é um ponto importante. Então, pacientes obesos vão ter mais chance de desenvolver desipelo. Aí tem alguns aspectos também no paciente obeso, por exemplo, o cuidado interdigital vai ser pior, ele vai ter mais micose interdigital, mais cândida, né, interdigital. Então, existe um risco maior para isso. Segundo grupo importante são pacientes diabéticos. Por que o diabetes interfere muito? Porque, principalmente o diabetes de longo tempo, ele desenvolve neuropatia periférica, você sabe disso. Então, essa neuropatia periférica vai fazer com que ele tenha uma perda de sensibilidade, alterações tróficas nos pés, e isso facilita a contaminação. E isso facilita a entrada de septococcus e fazer erisipela. Alguns outros grupos importantes, quer dizer, pacientes que têm neuropatias periféricas de outras causas. Não precisa ser só de diabetes. Você tem neuropatias periféricas por causa de hanseníase, por exemplo. Neuropatias periféricas por causa de hipotireoidismo. Neuropatias periféricas por causa de alcoolismo. Todos esses cenários clínicos de comorbidade vão facilitar a presença de erisipela nesses doentes. Então, esse é um ponto também importante nessa análise clínica de vocês. Outro aspecto interessante é a questão do sexo. A frequência de erisipela é maior em mulheres do que em homens. Isso é analisado epidemiologicamente. Os estudos mostram que as mulheres têm maior frequência de desenvolver erisipela do que os homens. Então, nós temos aqui uma situação maior, né, do entendimento da erisipela. Nós falamos da história aqui no exame físico, fizemos o diagnóstico. Vocês viram que não precisa nenhum exame complementar para isso, né, pessoal? O diagnóstico é eminentemente clínico. Você vai definir alguns fatores de risco para o manejo dessa erisipela, para você mapear essa situação clínica sua. Você sabe alguns fatores epidemiológicos que mostram essa maior gravidade. E, óbvio, a erisipela ter risco de complicações ou outras coisas, sim, é uma doença infecciosa bacteriana. Então, de certo modo, em alguns casos, pode ter um risco de progressão para sepse, mas é muito raro, não é o mais frequente. O mais frequente é fazer uma erisipela localizada sem sepse. Mas isso pode acontecer em algumas situações específicas. E, finalmente, discutir um pouquinho dessa terapêutica, de como manejar esse doente do ponto de vista de tratamento, que é um ponto importante para nós, que estamos na prática do dia a dia, estamos aí vendo o nosso doente na emergência, no hospital, na UTI, no consultório. Todos vocês estão lidando com o paciente, mesmo sendo médicos formados, ou residentes, ou estudantes de medicina que estão indo no hospital, estão indo no consultório, no ambulatório, para ver pacientes. Então, a erisipela é uma rotina nossa, pessoal. Então, todos vocês vão ver, alguns já estão vendo várias vezes, outros já têm maior experiência, mas é um cenário de prática médica muito frequente para a gente. Como manejar esse doente? Então, a gente vai ter que tratar esse paciente. Então, o primeiro aspecto, o tratamento vai ser focado com antibacteriano, são antibióticos. Esse é o primeiro ponto. Você já sabe o diagnóstico, já sabe a etiologia mais provável. Você vai tratar dessa maneira. Então, você vai tratar de maneira preemptiva, quer dizer, você tem um conjunto de dados que fazem com que você pense na possibilidade de erisipela, e pensando nessa possibilidade, você vai pensar na possibilidade da causa mais frequente, que é o Streptococcus. Alguns aspectos são importantes aqui lembrar. Os Streptococcus, que são beta-hemolíticos, são altamente sensíveis à penicilina. Então, de maneira geral, a penicilina é a droga de escolha para tratar esses pacientes. Então, independente de qualquer coisa, a penicilina é a droga de escolha. Hoje, a gente usa muito pouco penicilina no nosso dia a dia, né, pessoal? Então, a gente tem uma frequência menor de utilização de penicilina. E se você vai pegar esse doente, você vai ter que começar uma terapêutica, principalmente endovenosa. Não é interessante você tratar esse erisipela inicialmente com medicação oral. É mais prudente você tratar de maneira venosa. E quando você trata esse doente, droga de escolha é penicilina. Então, você pode usar penicilina cristalina, por exemplo. Usar 4 milhões de unidades a cada 4 horas, 3 milhões de unidades, que é uma dose terapêutica plena. Mas a gente usa muito pouco penicilina, por causa da posologia dela é difícil, você tem que fazer a cada 4 horas. Então, a gente pode usar amoxicilina, ampicilina, são drogas muito efetivas, são todos beta-lactâmicos, cuja atividade contra os estreptococcus é ótima. Então, você usar um beta-lactâmico, ele vai ser muito efetivo.
Nesse grupo de drogas, tem cefalosporinas de primeira geração ou de segunda geração, que são drogas efetivas para isso, que é o caso da cefalotina, por exemplo, a cefazolina, são drogas endovenosas que você pode usar no hospital, um paciente internado, ou de ambulatório, que seja, ou em tratamento domiciliar com antibiótico. Então, são drogas muito boas para serem usadas. Você tem os beta-lactamos, derivados da penicilina, ampicilina, amoxicilina, e a cefalosporina de primeira geração e segunda geração. Primeira geração, cefalotina, cefazolina. Segunda geração, cefuroxima. São as mais frequentes. São todas endovenosas. E nós vamos fazer a transição disso para via oral. Então, você fala para mim, professor, eu posso usar quinolona, posso usar macrolídeo? Teoricamente, são efetivos. Mas não são drogas de primeira escolha. Primeira escolha vai ser beta-lactame. O macrolídeo, que seria aqui, no caso, os derivados da eritromicina, principalmente azitromicina, roxatromicina, claritromicina, principalmente azitromicina e claritromicina que temos mais no mercado. São drogas que são efetivas, mas a gente reserva macrolídeo muito para as intolerâncias a beta-lactâmicos. Então, não seria a primeira escolha para tratar. Então, esse é o ponto importante. Nós vamos pegar esses pacientes, tratar do ponto de vista clínico de maneira endovenosa. E aqui vem uma discussão importante. Eu vou internar esse doente, ele não está séptico, ele tem uma infecção local, então o risco de vida para aquele doente não é tão alto. Naquele momento, se você tratar, você vai tirar esse risco imediatamente. E aí nós temos que trabalhar para ver o quanto eu posso liberá-lo para o domicílio, fazer a transição da parte endovenosa para a via oral. Esse é um ponto sempre muito delicado para a erisipela. Porque o que acontece quando você trata esses doentes com erisipela? A manifestação de flogose tegumentar, pessoal, ela não tem uma resposta muito rápida ao tratamento. Você trata esse doente, ele demora dias para melhorar clinicamente aquele estado flogístico. Você recebe aquele doente com uma flogose muito intensa, pele lisa, demasiada, vermelha, né? Aí você vai tratando, a vermelhidão vai melhorando, fica um pouco arroxeado, um pouco mais um vermelho escuro, e aí vai descamando e vai melhorando. Mas só que esse processo demora dias. E você fica em dúvida, fala, pô, vou deixar endovenoso esse medicamento, eu vou passar para via oral. Isso é uma dúvida real, e a literatura tem essa dúvida. A gente não sabe quando a gente vai fazer a transferência de tratamento endovenoso para via oral. Se vão ser 2 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, 10 dias, ou vou deixar todo o curso dele com tratamento endovenoso. É claro que para ponderar isso, pessoal, é importante que você tenha alguns indícios clínicos. A extensão da erisipela, o comprometimento sistêmico, a comorbidade desse doente. Às vezes o paciente é obeso mórbido. Então, às vezes, você tem que tomar um certo cuidado, porque a concentração de antibiótico endovenosa vai ser maior no sítio. Então, às vezes, você arrasta um pouco mais de tempo. Mas o fato é que há pouco tempo foi publicado no JAMA, isso agora, nesse ano, mostrando que quando nós fazemos a transição em pacientes hospitalizados com erisipela, quando você faz a transição de maneira habitual, essa que você vai olhando clinicamente e define o tempo melhor que você achar, 4 dias, 5 dias, uma semana, versus 48 horas, se mostrou nesse estudo que não há diferença nenhuma no resultado. Então, pessoal, se eu for transferir a medicação intravenosa depois de 2 dias, eu já tenho evidência científica para poder fazer isso. Então, isso é um dado importante para a gente. Então, isso mostra que, na verdade, a preocupação nossa de fazer isso endovenoso por mais tempo não tem, de fato, muita diferença no desfecho clínico. Tá claro? Então, isso é um dado importante para a gente. Então, nós temos que tomar esses cuidados, observar e tentar manejar isso com certa cautela.